Nosso tema de hoje, vamos falar sobre reconhecer e aprender. Introdução. Devemos evitar os erros, isso é certo. Todavia, é inegável que as mais preciosas lições que extraímos da vida, não raras vezes, são oriundas de equívocos, falhas e decepções a que damos causa. Os erros têm muito a ensinar àqueles que têm humildade para reconhecê-los e, quando possível, repará-los. Eis uma síntese do importante tema que, à luz da espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão, vamos abordar nesta reflexão, a qual se empenhará em esclarecer o valor do reconhecimento das próprias faltas e a imperiosa necessidade de superá-las e ressignificá-las, a fim de que elas não se transformem em obstáculos ao aprimoramento ético, moral e espiritual dos seres humanos. Lucidez espiritual e humildade. Pode-se cometer um erro por diversas razões: inexperiência, imaturidade, irresponsabilidade, influência de companhias inadequadas, tirania dos pensamentos negativos. Alguns são até mesmo intencionais. O fato é que os erros, por mais dramáticas que sejam suas consequências e por mais variadas que sejam suas espécies e causas, quando analisados com humildade, à luz da espiritualidade, tornam-se enfáticos e úteis ensinamentos a impulsionar os seres humanos ao longo de sua jornada evolutiva. Imenso potencial. Os erros e contradições, assim como a maioria das adversidades, trazem em si um imenso potencial a ensejar maturidade, experiência e sabedoria às pessoas receptivas à transcendência da vida. Por tal motivo, no contexto esclarecedor de nossos estudos filosófico-espiritualistas, através do racionalismo cristão, as falhas humanas não se situam em uma posição oposta ao êxito, ou seja, elas não são compreendidas como antônimo do sucesso. Com certeza, no mais das vezes, o sucesso, e não nos referimos apenas ao sucesso material, é alcançado após inúmeros erros e falhas e começa a ser construído quando a pessoa, com consciência e humildade, muda determinados comportamentos, ampliando suas perspectivas e a forma de compreender a vida. Concordamos, nesse particular, com os filósofos estoicos, que afirmaram que o valor do ser humano não se revela na vitória, mas na capacidade de superar as adversidades e as dificuldades internas. Estas, estamos convictos, só podem ser superadas pelo esclarecimento espiritual e pelo exercício da humildade. Elevar o espírito sempre e cada vez mais. Quem busca o aprimoramento espiritual deve abandonar todo impulso à prepotência e ao orgulho, reconhecendo, sem hesitações, as faltas que eventualmente comete e procurando solucionar as circunstâncias desastrosas oriundas de seu mau proceder, com vistas a reparar e restituir, sempre que possível, os danos e prejuízos que causou, enquanto a reincidência no erro é causa de desonra. O reconhecimento da falta praticada e a firme disposição em consertá-la e jamais tornar a cometê-la honram sobremaneira o ser humano, permite-lhe grandiosas conquistas, fortalece sua mente, solidifica suas convicções e eleva seu espírito, capacitando-o a voos cada vez mais altos, panorâmicos e surpreendentes. Nossos mestres, impede mencionar que, quando identificamos
nas orientações de nossos mestres, que renovam nosso compromisso pessoal de autoaperfeiçoamento, além de mensagens e lições inspiradoras e estimulantes, algumas notas de advertência ou mesmo singelas e fraternais admoestações, devemos estar conscientes de que isso se dá porque eles não querem que incidamos em erros que podem ser evitados, mas que aperfeiçoemos para nosso bem e para nossa felicidade a conduta e a forma como lidamos com os desafios cotidianos. Conclusão. A presente reflexão, consubstanciada a toda evidência em princípios filosófico-espiritualistas do mais alto valor, procurou realçar, mais uma vez, a convicção de que os seres humanos reúnem em si, na forma de atributos espirituais inatos, todos os elementos necessários para absorver importantes ensinamentos a partir dos erros, falhas e equívocos que, em maior ou menor medida, cometem ao longo de seu itinerário evolutivo. A capacidade de reconhecer os erros a fim de amadurecer com eles tem um duplo alcance. De um lado, assegura o cultivo e o desenvolvimento da humildade, expressão de uma das mais importantes virtudes humanas. De outro, proporciona paz de espírito, fundamento da felicidade. Não se deve ignorar, contudo, que há erros tão graves que deflagram consequências dolorosas e complexas, cuja reparação mostra-se demasiadamente dificultosa e dramática. Ainda assim, eles podem proporcionar grandes lições quando analisados pelo abrangente prisma da espiritualidade. Não olvidemos, os seres humanos sempre podem se transformar positivamente. Por isso, se diz com razão que os erros que devem ser combatidos, não as pessoas, já que estas, por meio do esclarecimento, se põem em condições de reescrever a própria história. Amigos, é imperioso ressaltarmos nesta conclusão que o cometimento de erros tende a diminuir de maneira considerável à medida que as pessoas amadurecem e passam a permitir que as luzes da transcendência se façam em seu espírito e que sua consciência iluminada acenda nelas a vontade de evitar faltas por meio do fortalecimento psíquico e da prática constante e desinteressada do bem. Muito obrigado.